Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Agora aqui nós vamos estudar a estratégia do Oceano Azul. Ok? Então, qual é o objetivo? Nós vamos entender qual é a sequência estratégica correta para poder avaliar as ideias dentro dos critérios dessa sequência e, assim, reduzir drasticamente os riscos do modelo do seu negócio. Ok? Nós vamos estudar e desenvolver como desenvolver e validar as novas ideias. Para quê? Para garantir a viabilidade comercial dessas ideias. Esse aqui é o nosso objetivo. Então, vamos em frente. Aqui tem a sequência estratégica. Vamos lá. Os 4 passos da sequência estratégica. Então, qual o primeiro passo? O primeiro passo é, quando você tiver a sua ideia de negócio, quando você pensar no seu produto ou serviço, você tem que gerar uma utilidade para o comprador. Então, a sua ideia de negócio ela tem que gerar uma utilidade excepcional para o seu comprador, ou seja, ele tem que ser um diferencial. Para quê? Para exatamente atrair o seu comprador para que ele consuma o seu produto ou o seu serviço. Então, seguindo aqui, ó, a utilidade para o comprador. A sua ideia de negócio gera uma utilidade excepcional para o comprador? Se sim, ok? Se sim, você segue o próximo passo. Se não, repensa a estratégia e vê como é que ela pode criar uma utilidade para o seu comprador, uma utilidade excepcional para exatamente atender o seu comprador, ok? Dando sequência, nós vamos estudar cada um desses pontos, tá? Fique tranquilo. Dando sequência, o preço. O seu preço pode ser facilmente acessível para a massa de compradores, ok? Ou seja, o preço que você pensou para comercializar o seu produto ou seu serviço, ele está adequado à faixa de clientes que você está identificando, que vão ser exatamente os clientes que você está buscando para o seu negócio, ok? Ele está adequado para aquela faixa de pessoas ali, está adequado a nível de utilidade e também está adequado a nível de valor, a nível de preço. E se está, você vai partir para o próximo passo. Se não, repensa e vê como é que você pode adequar isso. Tá? O custo, a mesma coisa. Você é capaz de cumprir uma meta de custos para lucrar ao preço estratégico, ou seja, o preço que você está colocando para comercializar o seu produto ou o seu serviço? Se sim, ok, desce ao próximo passo. Se não, novamente, repense. Ok? Repense e vê o que você pode fazer em termos de custos. Não se esqueça que quando a gente está falando aqui de estratégia do Oceano Azul, tá? A gente sempre olha e vê o que a gente pode reduzir dentro da estrutura de custos. Ou seja, melhorar o seu custo interno do seu negócio. E quando a gente fala em melhorar o custo do seu negócio, às vezes, na maioria das vezes, é cortando ou eliminando, né? Reduzindo ou eliminando alguns atributos, ok? Que às vezes não fazem nem mais sentido para o seu setor, para o seu ramo de atividade. E não faz sentido para o seu cliente, principalmente. E aí, quando você reduz determinados atributos, você pode também aliviar a estrutura de custo do seu negócio, ok? Então, é nesse sentido que nós estamos falando aqui de custo. E agora aqui, muito importante, tá? Adoção. O que é? Quais são as barreiras na adoção para que você realize a sua ideia de negócio? Quais são essas barreiras? Nós vamos estudar isso aqui, você vai entender quais são essas barreiras, quais podem ser essas barreiras, tá? Para a adoção da estratégia que você quer colocar do seu produto ou do seu serviço para os seus clientes, ok? Então, se você tiver entendido quais são essas barreiras, se tiver ultrapassado essas barreiras, ok. Se não, você também repensa. Ao você seguir toda essa sequência aqui, em todos esses passos, tá? Acertando a utilidade, acertando o preço, acertando o custo, acertando as barreiras de adoção para a estratégia, você sim construiu uma estratégia de Oceano Azul viável. Ou seja, a probabilidade de sucesso do seu produto ou do seu serviço irão aumentar muito no mercado. Ok? Agora vamos estudar cada ponto desses aqui para ficar bem claro para vocês o que a gente está falando. Vamos lá. Alavancas da utilidade. O que é isso, alavanca da utilidade? É utilidade para o comprador. A sua oferta de produto ou serviço precisa gerar uma utilidade excepcional para os seus clientes. É o quê? É você entender o que na verdade, os seus clientes estão precisando, o que você pode colocar nessa oferta de produto ou de serviço. E qual é o novo motivo que você pode, o que você pode criar, né? O que você pode incrementar, quais são os atributos que você pode levar para que as pessoas comprem o seu produto ou o seu serviço. Essa é uma pergunta que você tem que começar a pensar como você vai responder. Ok? E aqui a gente trata o quê? A armadilha dos excessos dos atributos. O que significa isso? É muito comum em questões tecnológicas, várias vezes as empresas criam produtos ou serviços
com tantos atributos que acabam se perdendo na utilidade para o cliente. A gente já estudou isso em outro vídeo, tá? Mas aqui vamos nos recordar do que nós estamos falando. Às vezes, o mercado trabalhou durante anos e anos e anos com uma série de atributos, com uma série de detalhes para oferecer um produto ou um serviço, porque no passado, tá, esses atributos foram fundamentais para aquele mercado. Eles foram os atributos que os seus clientes há anos atrás queriam. E os mercados, eles têm a particularidade de se manterem ali naqueles modus operandi durante muito, muito, muito tempo. E qual é o detalhe disso? O detalhe disso é que, como tudo muda, como eu canso de dizer, a única coisa certa é a mudança, vários desses atributos já podem não ter mais tanta atratividade assim para o cliente, podem não fazer mais nenhum sentido para o cliente. E aí a empresa ainda está oferecendo aquilo. E o detalhe é o quê? Quando esses atributos já não têm mais nenhuma utilidade para o cliente, eles devem ser reduzidos ou eliminados. Por quê? Qual é a consequência disso? A consequência é que uma boa parte desses atributos podem estar pesando na sua estrutura de custos, ok? Então, uma coisa vai estando ligada à outra. Você vê que nós falamos de preço, utilidade do cliente, preço, custo, barreiras para a implantação, para a utilização, e as coisas começam a se encadear. Ok? O quê? Os atributos vão de encontro ao quê? Ao custo, e também vão de encontro ao preço. Porque se você está oferecendo coisas demais em determinado produto ou em determinado serviço, e essas coisas não fazem nem sentido para os clientes, tá? Se você eliminar ou reduzir, você tanto pode ter uma melhora no custo do seu negócio, da sua estrutura, como você pode ter uma melhora no preço para o cliente. Então, você gerou valor para o cliente, porque você foi mais direto, foi mais objetivo, acabou sendo exatamente aquilo que o cliente está querendo a nível de produto ou serviço, e ele vai pagar um valor menor por isso, mas, em contrapartida, você também reduziu a sua estrutura de custo. Você tirou esse peso, eliminando ou reduzindo determinados atributos, você aliviou a sua estrutura de custos, e aí você pode oferecer um preço melhor com tranquilidade. Entendeu? Que o grande problema é, às vezes, as pessoas querem reduzir preço, a empresa quer reduzir preço, quer diminuir o valor, e ela está só na competição de preço, não está vendo internamente o que ela pode fazer. E não está vendo que, às vezes, ela está oferecendo coisas desnecessárias, e, às vezes, muitas coisas. E se você não conseguir acertar, tá, exatamente o que você está oferecendo para o seu cliente, você também não vai conseguir reduzir seu custo, ok? Se você quiser oferecer muito, e às vezes essas coisas não são nem valor para o seu cliente, mas eles vão acabar pesando na sua estrutura de custo, tá? Então, vamos dar sequência aqui no nosso estudo. Alavancas da utilidade, tá? O seu produto ou serviço precisa tornar a vida do cliente mais simples, mais conveniente, mais produtiva, menos arriscada, mais divertida, mais sofisticada. Esses são apenas alguns detalhes para você pensar. Tem outros que você pode pensar também, mas esses aqui são basicamente os principais, tá? Literalmente são os básicos, tá? Porque as pessoas, a cada dia mais, elas querem mais objetividade, elas querem mais utilidade. Ok? Então, mais simples, mais conveniente, mais produtivo, menos arriscado e mais divertido e mais sofisticado, se for o caso do seu produto ou serviço do seu ramo de atividade, tá? Esses aqui são coisas básicas que você pode trabalhar para ir melhorando as suas alavancas de utilidade, ok? Vamos seguir aqui. Para atrair novos clientes, nós precisamos criar inovação de valor, tá? Isso tem um vídeo aí no canal falando só sobre isso, como é que se cria inovação de valor. Então, não confunda inovação de valor para o cliente com inovação tecnológica. São duas coisas completamente diferentes, ok? Inovação de valor é aquilo que o cliente percebe como valor para ele, ok? É diferente, é diferente. Uma inovação tecnológica pode trazer inovação de valor? Pode, mas às vezes várias inovações tecnológicas em cima de um mesmo produto não geram valor para o cliente, tá? Por quê? Porque geram confusão, geram dificuldade de uso, ok? Geram dificuldade de entendimento. Então, isso não está gerando valor para ele. Então, essa é a grande diferença. Inovação de valor para o cliente não quer dizer que seja necessariamente inovação tecnológica, é inovação de valor na percepção dele, na facilidade de ele usar o seu produto ou o seu serviço.
Ok? Vamos seguindo. Para não cair nessa armadilha, você segue a famosa regra que tem lá no nosso outro vídeo do canal, mas eu vou relembrar aqui. Foco, singularidade e mensagem consistente. O que é isso? Avalie onde e como o seu produto ou serviço irá mudar a vida do seu cliente. Tá? Então, foco. Tá? Você deve se preocupar, de preferência, com 3 atributos no máximo. 3 atributos do seu produto ou do seu serviço. Ok? Para você se focar neles. Os atributos que você considerar que podem fazer muita diferença para o seu cliente. Tá? E assim você consegue focar na estratégia se diferenciando da concorrência, exatamente pelo que você está competindo, criando uma faixa que só você está atuando. Ok? Quando você se foca, você faz melhor e você enxerga e talvez trabalhe naquilo que a sua concorrência não está prestando atenção. Tá? Essa é a ideia. Então, por exemplo, pode ser preço, porque você conseguiu tornar a sua operação menos custosa e, consequentemente, mais rentável. Entendeu? Pode ser por facilidade de escolha. Tá? Você criou uma facilidade para os seus clientes escolherem o seu produto, optarem pelo seu produto ou pelo seu serviço. Tá? Pode ser por reduzir dificuldade de entendimento. Olha o que eu acabei de comentar. Às vezes, excesso de tecnologia faz com que as pessoas tenham dificuldade de entendimento de como funciona o produto ou o serviço. E isso, às vezes, acaba inibindo o consumidor. Tá? Então, preste bastante atenção nisso. Singularidade. A maioria das empresas são reativas e ficam acompanhando a concorrência. Tá? Esse é um círculo vicioso. A maioria das empresas trabalham assim. E isso acaba sendo um círculo vicioso. Tá? Então, o que você não percebe? O que você não percebe é que, ao agir assim, você está usando a mesma estratégia do seu concorrente. Ou seja, está naquele círculo vicioso. E, obviamente, vocês estão brigando pelo mesmo espaço e pelos mesmos clientes. Ok? Não é isso que nós queremos. A nossa estratégia é exatamente para sair, tá, desse mesmo espaço, para sair dessa sua concorrência. O que te torna único na sua estratégia? Essa é a grande pergunta que você deve responder quando a gente está falando em singularidade. Tá? Quais são os atributos que diferenciam a sua curva de valor da curva de valor do seu mercado, da curva de valor dos seus concorrentes? É isso que você tem que entender. Quais são os atributos? Quais são os atributos que você pode elevar ou criar para te diferenciar, né, na curva de valor em comparação com a sua concorrência, em comparação com o seu setor, o seu mercado. E aí, mensagem consistente. Você deve ter uma mensagem consistente e convincente. Okay? Uma boa mensagem deve ser clara, anunciar uma oferta verdadeira para que os clientes não percam a confiança e o interesse. Você tem que pensar que, ao juntar esses 3, foco, singularidade e mensagem consistente, ao juntar esses 3 critérios, você vai revolucionar a criação de valor, tanto para os clientes quanto para a sua empresa. Ok? Tem um vídeo do canal falando mais sobre isso também, mas, enfim, entenda isso, trabalhe dando foco, singularidade e mensagem consistente nos seus produtos, nos seus serviços. Isso tem que fazer parte da sua estratégia. Tá? Vamos dando sequência. Então, alavancas da utilidade. Foque menos nas questões técnicas e mais na utilidade para os clientes, que eu acabei de explicar em relação à tecnologia. Mas questões técnicas não tem só a ver com tecnologia. Tá? Tem a ver com um universo grande de questões técnicas, mas foque principalmente na utilidade para os seus clientes, porque isso é que vai fazer a diferença, ok? Aqui nós temos essa matriz para facilitar o seu estudo, para facilitar o seu trabalho, para você poder mapear isso de forma bastante assertiva. Então, vamos lá. Isso aqui é um mapa da utilidade para o comprador, ok? Então, existem 6 estágios do ciclo da experiência de compra. E existem 6 alavancas da utilidade. Aqui, 6 alavancas da utilidade são essas aqui, e 6 estágios do ciclo de experiência de compra. Quais são elas? A própria compra, a entrega, o uso, os suplementos que às vezes são necessários para um produto ou serviço, a manutenção e o descarte. E aqui, as 6 alavancas da utilidade são a produtividade para o cliente, a simplicidade, a conveniência, o risco, a diversão e imagem, dependendo do seu produto, do seu serviço, e a preservação ambiental também, dependendo do seu produto, do seu serviço. Então, vamos lá. Você não vai precisar obrigatoriamente preencher todas essas, mas aqui você tem aqui 36 espaços, tá? Onde você pode encontrar
a produtividade do seu cliente em relação à manutenção, em relação ao descarte, em relação aos suplementos, em relação ao uso, em relação à entrega, em relação à compra. Ou seja, você tem 36 espaços onde você pode encontrar coisas que façam sentido para você, tá? Que façam sentido preenchendo cada um desses quadrantes aqui. Alavanca da utilidade 1. Vamos lá. Produtividade. Vamos esclarecer cada uma delas. O seu produto ou serviço ajuda o seu cliente a executar tarefas com mais rapidez e eficiência. Então, isso é relação à produtividade. É produtividade para o cliente, ou seja, melhorar a produtividade dele quando ele utiliza o seu produto ou seu serviço, ou seja, o que seu produto e o seu serviço facilitam, tá? Melhorando e ajudando o cliente a executar uma tarefa com mais rapidez e mais eficiência. Alavanca da utilidade 2. O seu produto ou seu serviço agrega simplicidade, como, por exemplo, de entendimento, de escolha, de consumo. Podem ter outras simplicidades que você possa pensar aí também. Essas daqui são as básicas. O seu produto agrega facilidade de entendimento, ou seja, o seu cliente consegue entender o seu produto ou seu serviço com tranquilidade, tá? Porque você, às vezes, tem determinados produtos ou serviços que na venda a pessoa tem que explicar tanto, tem tanto detalhe, que inibe a compra. Então, ele agrega simplicidade, tá? Aquilo que a gente estava conversando do excesso, às vezes, de atributos. Às vezes, o cliente quer uma coisa mais objetiva. E o mercado está acostumado a oferecer uma coisa com uma série de atributos, com uma série de detalhes, com uma série de funções que nem são mais relevantes para o cliente assim, ok? E isso faz o quê? Faz o preço ser maior e também sobrecarrega a tua estrutura de custo. Então, se você agrega simplicidade, tá? Um dos pontos que você pode acabar atacando são exatamente os atributos que você pode reduzir ou eliminar do seu produto ou do seu serviço e também aliviar a sua estrutura de custo. Porque para produzir muitos atributos, obviamente, você também vai ter custos diretamente ligados a ele, ok? Então, ele também te agrega na escolha, quanto à escolha, ou seja, é fácil de escolher, ou o produto tem várias opções que você não consegue decidir direito em qual escolher. Isso acontece bastante. Tem muita empresa que produz produtos e serviços, uma linha de produtos ou serviços, e às vezes ela não percebe, tá, que esses produtos e serviços, alguns são tão próximos um do outro que eles estão canibalizando uns aos outros e estão dificultando a facilidade de escolha do cliente. E quando o cliente tem dúvida, o que acontece? Na dúvida, ele deixa para decidir depois. Na dúvida, ele deixa para escolher depois. Então, entenda isso. O teu produto tem facilidade de escolha dentro da sua própria empresa, dentro dos próprios produtos e serviços que você produz. E perante a sua concorrência, tá? As pessoas conseguem, os seus clientes conseguem optar mais fácil pelo seu produto, ele é mais fácil de ser escolhido. E facilidade de consumo também. Quando ele vai consumir o seu produto, seja ele qual for, ele é fácil de ser consumido, ele é rápido, ele dependendo da categoria. A gente usei num outro vídeo o exemplo do cone. Né? Qual o exemplo do cone? O cone ele criou um produto que facilitou o consumo de quem queria comer uma comida japonesa, né? Uma comida leve, saudável, japonesa, mas não tinha aquele tempo de sentar no restaurante japonês e cumprir todo aquele ritual de sentar ali e esperar o cara fazer na hora. Não, ele pegava, compra um cone do que ele quer, né? Com o sabor que ele quer, com o recheio que ele quer, e ele pode botar numa embalagem e levar para consumir em casa ou no escritório com uma facilidade, ou pode até ali comer, mas é muito mais rápido do que você sentar. Então, ele criou uma facilidade de consumo. É nesse ponto aí que nós estamos falando. Isso é só um exemplo. Existem vários outros. Vamos lá. Alavanca de utilidade 3. O seu produto ou seu serviço agrega conveniência em relação à compra, em relação ao uso, em relação ao descarte, em relação à manutenção, ou seja, é fácil, isso é conveniente. Ele agrega esse tipo de coisa, é fácil de descartar. Se precisar de manutenção, é fácil você conseguir fazer manutenção do produto ou no serviço. Porque no uso, na hora da compra, tá? Isso daí são coisas que você tem que pensar e entender se o seu produto ou serviço está oferecendo isso. Vamos para a alavanca de utilidade 4. O seu produto ou serviço pode reduzir os riscos do cliente em termos financeiros, em termos físicos, em termos de credibilidade, ou seja, ele pode reduzir o risco do cliente
a nível do cliente entender que aquilo que ele está pagando pelo seu produto é o justo, ele não vai se sentir correndo um risco de ter, talvez pagar um valor excessivo por uma coisa que, pô, se não der certo, ele vai se sentir mal, por exemplo, físicos. Ou seja, na hora do consumo, na hora do uso, tem algum risco que você pode reduzir? Ah, mas como assim risco? Não é risco para a integridade física dele? Às vezes é um risco mais simples, risco na embalagem. Ah, se é, por exemplo, um alimento, ok? Porra, tem um risco de repente, sujar as coisas, cair, ser difícil você manusear para, de repente, consumir o produto. Se for um serviço, qual tipo de risco ele pode trazer para as pessoas? Ah, não, risco se eu errar tudo, não consigo me achar depois, eu tenho que refazer tudo novamente. Enfim, risco de não conseguir desempenhar o meu papel como eu poderia, da forma que eu poderia, tá? por algum inibidor que tenha no produto ou no serviço. São coisas que a gente tem que pensar, são detalhes importantes. Em relação à credibilidade, idem. O que você está reduzindo em relação à credibilidade? Ou seja, o seu produto é 100%, ele é ok. Tá? Se a pessoa tem algum problema, você resolve com rapidez. Em relação ao financeiro, se a pessoa não se sentir bem com a compra por você pode ressarcir ela de forma tranquila, tá? Porque isso também é reduzir o risco financeiro. Olha, eu comprei, não consegui me entender direito como produtor com serviço, você, porra, vai me restituir o valor que eu paguei? Isso é uma coisa que você pode analisar, porque, né, é um tipo de garantia que você pode dar para aumentar exatamente a credibilidade, tá, para o seu cliente ficar mais tranquilo ao consumir o seu produto ou seu serviço. Então, se você confia no seu produto e no seu serviço, você pode oferecer uma garantia que te dê credibilidade, que aumente a sua credibilidade. Percebe? Percebe como isso pode ser uma alavanca de utilidade para o seu produto ou para o seu serviço? Alavanca de utilidade 5. O seu produto ou serviço acrescenta ao seu cliente diversão, imagem, o que ele acrescenta em relação à imagem que você está usando aquele produto, aquele serviço. Diversão, e aí depende do ramo de atividade. Por exemplo, em alguns fast foods, você compra um lanche, a criança compra um lanche e ganha um brinquedo. Então, acrescenta alguma diversão para ela. E aquilo se torna um atrativo. Ok? Isso é só um exemplo. Então, tudo pode estar proporcionando algum tipo de diversão ou de imagem, tá? Em relação ao que você consome. É uma questão de você se posicionar. Claro que isso daí é mais específico, pode variar de ramo para ramo, mas sempre você pode pensar alguma forma de introduzir isso no seu produto ou no seu serviço. Ok? Alavanca de utilidade 6. O que o seu produto ou serviço pode acrescentar em relação à preservação ambiental? Eles valorizam a questão ambiental de que forma? Ora, por exemplo, você pode ter um produto ou um serviço que valorize a questão ambiental. Você pode ter um produto, por exemplo, dando um exemplo aqui, que a embalagem seja uma embalagem certificada, como uma embalagem reciclada. Você tem certificadores, hoje empresas certificadoras que garantem ali, olha, essa embalagem aqui é uma embalagem que é certificada, ela foi feita com materiais reciclados, ela é biodegradável, não agride a natureza. Okay? E isso é uma forma de posicionar. Existe muita gente hoje, existe um mercado grande onde as pessoas literalmente se preocupam com isso e fazem a opção de uma empresa pela outra exatamente pela forma que a empresa trata essa questão ambiental. Então, é um ou outro detalhe, tá, que podem fazer com que você conquiste um grande mercado aí de consumidores que estão, cada dia que passa, mais ligados nessa questão. Então, isso é uma coisa para você avaliar. Ok? E aqui, os 6 estágios do ciclo, né, de experiência de compra. Vamos lá. E aqui eu já temos aqui alguns preenchidos para facilitar o entendimento. Você pode acrescentar os outros aqui, mas você tem alguns aqui. Compra. Qual a demora para encontrar o serviço ou produto? Ou seja, se você, de repente, comunica os seus clientes, você tem um determinado produto ou serviço, e as pessoas têm dificuldade, entendeu, para encontrá-lo, isso pode ser um inibidor para a compra. O local da compra é atraente, é acessível,
Tá? Isso é outro inibidor da compra. Qual o grau de segurança do ambiente? A pessoa adquirir o seu produto ou o seu serviço. Okay? Com que rapidez se completa a compra? Qual é a sua proposta? Okay? As pessoas gostam muito de objetividade. Ela consegue adquirir o seu produto, o seu serviço de forma rápida, de forma tranquila? Tá? Em relação à entrega, qual o tempo de entrega? Qual o grau de dificuldade de instalação? Quais são os próprios compradores que devem providenciar a entrega? Por incrível que pareça, tem alguns produtos ou serviços que você adquire e você que deve se preocupar em retirar esses produtos, ok? Ou contratar uma empresa para entregar. Tá? Enfim, em relação ao uso, existe treinamento, produto ou serviço, existe um treinamento ou assistência de especialistas para você ter que aprender a usar o produto ou usar o serviço? Ok? É fácil guardar quando não tiver em uso, tá? Isso é mais para produto. Qual o grau de eficácia dos itens e funções? Tá? O produto ou serviço fornece mais opções do que as exigidas pelos usuários? Será que ele não está cheio de itens desnecessários? Ok? Itens que já não fazem mais sentido, que as pessoas nem valorizam. Isso acontece bastante, tanto em produto quanto em serviço. Ok? Às vezes os clientes não valorizam mais uma série de coisas que você está oferecendo e você não está se dando conta disso. Um bom indicador é você ouvir a ponta, ou seja, você ouvir os seus colaboradores que estão lidando direto com o cliente. Seus colaboradores que estão lidando direto com seus clientes, eles têm informações valiosíssimas para você. Eles podem te dar vários insights, tá, do que realmente seus clientes estão procurando, de qual tipo de solução que seus clientes estão procurando. Então, converse com eles. Seja acessível para poder fazer essa troca de informação, que pode ser muito útil para você fazer uma melhoria, uma modificação ou até uma mudança de estratégia em relação ao produto ou serviço seu. Suplementos. Você precisa de outros produtos ou serviços para que funcione. Tem alguns produtos e serviços que precisam. Você compra aquilo ali, mas você também tem que ter esse outro aqui para poder funcionar. Se sim, qual o custo desses suplementos? Qual demora para obtê-los? Entendeu? Que grau de incômodo eles possuem? Às vezes, para configurar, precisa dar trabalho, para poder botar eles todos, para sincronizar os produtos ou serviços, para eles poderem funcionar da maneira como eles devem. Entendeu? É chato, dá trabalho. Isso pode ser um inibidor. A manutenção é outro. O seu produto ou serviço exige manutenção externa? O grau de facilidade para manter ou atualizar o produto ou serviço é razoável, é bom? Qual é a facilidade? É fácil, não é complicado? Qual o custo de manutenção do seu produto ou do seu serviço? É caro? É acessível? É tranquilo? Okay? Em relação, agora, ao descarte, as questões ambientais aí, ó. O uso do produto ou serviço gera resíduos? Qual é o grau de facilidade para descartar o produto? O descarte seguro envolve questões ambientais? Qual o custo? Tem algum custo a mais que vai ser agregado na hora que o seu cliente tiver que descartar os produtos ou o serviço? Okay? Aí, no caso, mais para produto, mas às vezes tem também em serviço. Alavancas de utilidade agora. Vamos lá. Os maiores obstáculos à utilização do seu produto ou seu serviço são as maiores oportunidades que você tem de criar valor excepcional e diferenciado para o seu cliente. Essa aqui é a dica, tá? Essa aqui é a grande dica. Os maiores obstáculos que você encontrar a utilidade do seu produto ou do seu serviço, que você identificar, eles são exatamente as oportunidades que você pode usar, onde você pode criar um valor diferenciado, que pode ser exatamente o quê? A sua singularidade, onde você pode ser único ali, entendeu? Para o seu cliente. Então, essa é uma dica valiosíssima. O que é obstáculo pode ser o seu maior aliado. Ok? Então, fica ligado nos obstáculos, o que pode estar atrapalhando, porque aí você pode ter uma grande oportunidade de melhora. Então, vamos lá. Descobrindo os obstáculos à utilidade do comprador. Então, dentro dessa mesma matriz, você responde, tenta responder em relação à produtividade para os clientes, em relação à compra, em relação à entrega, ao uso, aos suplementos, à manutenção, ao descarte, quais são os maiores obstáculos? Em que estágio se encontram os maiores obstáculos? Qual o estágio aqui que você vai encontrar os maiores obstáculos?
Tá? Em relação à simplicidade, em que estágio aqui, tá, da compra, a entrega, no uso, suplemento, manutenção, descarte, você vai encontrar os maiores obstáculos? E assim sucessivamente, na conveniência, no risco, na diversão e na imagem, na preservação ambiental, onde se encontram os maiores obstáculos? E que estágio desses aqui é na compra, na entrega, no uso? Porque é aqui que você vai encontrar o que for obstáculo, tá? Pode ser uma excelente oportunidade. É só você parar e tentar ver desses obstáculos qual é desses obstáculos você consegue uma solução para eles. O que você conseguir uma solução, você consegue transformar aí com tranquilidade em oportunidade que pode estar atendendo uma camada grande dos seus clientes. Vamos seguindo. Agora aqui, ó. Cuidado, fica esse alerta aí. Cuidado. Cuidado com o quê? Vamos lá. Analise se a sua oferta de produto ou serviço está se enquadrando no mesmo espaço das ofertas dos concorrentes. Ok? Analisa isso. Se após analisar a oferta, esse for o caso, ou seja, a sua oferta de produtos, se ela estiver se enquadrando no mesmo espaço, ela estiver igual, né, e ali brigando com os seus concorrentes, revise a sua estratégia, porque nesse caso você não estará criando um valor para os seus clientes. Ok? Você vai estar o quê? Entrando na mesma seara de estar disputando os mesmos clientes com a concorrência do mesmo jeito nos mesmos mercados. E aqui a ideia não é essa. Aqui a ideia qual é? Aqui a ideia é você exatamente se diferenciar pelo valor que você vai criar. Essa é a estratégia. Pelo valor que você vai criar, é que você vai se diferenciar da sua concorrência. É que você vai acessar uma camada de clientes, tá? Uma camada de determinados clientes que não estão sendo acessados pela sua concorrência. É isso que você vai atrair para a sua empresa, para o seu produto, para o seu serviço. Então, é muito importante, depois que você fizer todo esse trabalho, você fala, pô, vem cá, eu estou igual, eu melhorei isso, aquilo, mas na verdade, eu estou oferecendo mais ou menos a mesma coisa que a minha concorrência está oferecendo, que o meu mercado está oferecendo, que o meu setor está oferecendo. Então, nesse caso, você não está agregando valor. Você fez todo esse dever de casa, mas não agregou valor. Por quê? Porque você está repetindo a estratégia deles. E isso acontece, tá? De forma inconsciente. Por quê? Porque a gente tende a seguir o mercado que você já está trabalhando durante anos. Se durante anos trabalha, sempre trabalhou naquele mercado daquele jeito, então você tem isso na sua cabeça, está dentro da tua mentalidade, do teu mindset, está arquivado isso lá no seu subconsciente. Então, você tende a querer, né, seguir, você tende a querer tá se adequando ao que eles estão fazendo. E a verdade é que a proposta é outra. A proposta é exatamente você criar um valor diferenciado para o seu produto e para o seu serviço. Ok? E aí aplicar essa estratégia e, com certeza, ter êxito, diminuindo o seu risco e buscando uma camada de clientes que estão aí, que podem ser atendidos, tá? E que não estão sendo acessados. Ok? Então, se você gostou aí, você deixa o seu like. Muito obrigado, agradeço. E vamos para os próximos vídeos aí do canal, que a gente vai estar sempre trazendo conteúdo de valor para vocês e aprofundando essas estratégias. Ok? Então, até o próximo vídeo. Um abraço.